Pega a tua bagagem, recantaranavais. Seja lançado todo recantaranavais, todo mau pensamento, recantaranavais, todo pensamento ao contrário, recantaranavais, seja lançado no abismo do inferno. Arecantaranavais, orecantaranavais. Não tema, igreja, recantaranavais, porque sou eu que uso, recantaranavais. Sou eu, bom pastor, recantaranavais. Tolo é amigo do homem que confia no homem. Arecantaranavais. Bem-aventurado aquele que escuta a minha palavra. Bem-aventurado aquele que escuta o pastor recantaranavais. Bem-aventurado o homem que dá atenção à minha palavra recantaranavais. Porque este não conhecerá a morte, mas sim a vida eterna. Recantaranavais, arecantaranavais. Não tema, recantaranavais. Sou eu que estou neste lugar, sou eu que estou operando. O mal, recantaranavais, quer que você pare, recantaranavais, mas eu repreendo e digo: filho, vai em frente e anda, porque eu estou contigo. Arecantaranavais, nenhum mal vai te parar, recantaranavais. E quando a tua fé estiver em mim, recantaranavais, eu não deixarei que o mal toca e tira para longe da minha presença. Arecantaranavais, eu abençoo a todos. Recantaranavais. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Harpa cristã. Quem tiver harpa aí, pega aí a harpa cristã. 400 da harpa cristã. Vamos louvar a Deus. Pode ser. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer, em Jesus. Oh glória! Bem, irmãos, vamos receber o pregador. Vamos receber aqui o pregador, né? Quero dar aqui a moral aqui pro amigo dele, para abençoar ele aqui com a oração. Vem aqui, Josué, abençoa aqui.
Que Deus possa usar o Davi Andrade nesta noite. E depois da palavra, irmão, a gente vai fazer um grande clamor pela família, tá bom? Viu? Não saia do foco. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Pai, aqui está teu servo, Senhor Jesus. Aqui, Pai, em cima, Pai, do teu altar, Pai, em nome do Senhor Jesus, perante, Pai, as tuas ovelhas, Deus. Pai, tu deu uma grande responsabilidade, Pai, no culto da família, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua poderosa palavra, Pai. E ele vem estudando, Pai, há dias, Pai. A mente dele estava confusa, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, tu já deu entendimento a ele. Pai, tu já discerniu, Senhor, a tua palavra, Pai, através do coração dele, Senhor. Pai, pois em nome do Senhor Jesus, meu Pai, usa, Senhor, o teu servo, Pai, com autoridade e unção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ele possa, Pai, passar, Senhor, o pão da vida, Pai, distribuir aqui para os nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser transformados, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Que ele diminua, Senhor, o Senhor cresça cada vez mais. Que ele feche a boca dele, mas que a tua, Pai, se abra, Senhor. Que ele seja, Pai, um vaso, Senhor, um instrumento, Senhor, em tuas mãos, Pai. Ele não pode fazer, mas tu faz, Senhor, através da vida dele, Senhor. Pois usa ele, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor colocou em minhas mãos. Te agradeço, meu Pai, por ter, meu Pai, comigo, Senhor, ali, meu Pai, naquele cantinho onde eu estou, Senhor, clamando e orando por Ti a cada dia, Senhor. E agora, para dar a Tua palavra, meu Pai, eu te peço Tua sabedoria. Espírito Santo, que os meus olhos, meu Pai, não seja, meu Pai, os meus, mas sim o do Teu Espírito Santo, meu Pai. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Só o Senhor sabe, Senhor, do meu viver, meu Pai. Sabe o quanto o Senhor veio, meu Pai, a lutar, Senhor, a vir, meu Pai, a cada dia para a Tua casa, para o Teu templo, para Te adorar, para clamar, Senhor, para Te sentir, meu Pai, pois Tu és o único. Tu és meu Pai, Tu és o que estás comigo a cada dia. Tu és o que me mantém em pé, Senhor. E aqui, Senhor, é graças a Ti que eu estou pisando neste altar. É graças a Ti que eu estou querendo, meu Pai, aqui, Senhor, me fazer, meu Pai, o Teu servo verdadeiro e amado por Ti. Que o Senhor, meu Pai, possa me dar, meu Pai, sabedoria para seguir a Tua palavra, para passar o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa me usar cada vez mais, meu Pai, aqui nesta igreja, neste templo, Senhor. E estou aqui também, Senhor, meu Pai, para Te pedir perdoa os meus pecados, perdoa, meu Pai, os meus erros, as minhas falhas, perdoa por tudo, meu Pai, que desagradas, perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que eu te estressei, te magoei, mas me enche nesta noite. Faz o Teu clamor descer neste lugar. Oh, Arinde cantará cega, chamará e Arinde canta. E também aqui estou, Senhor, em prol, Senhor, da minha família, que é meu filho, Senhor, que Tu tens, meu Pai, aqui, Senhor, abençoado. Muito obrigado, Senhor, abençoa a minha semana que virá, meu Pai. Te entrego nas Tuas mãos o meu caminho, te entrego nas minhas mãos, te entrego nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, que essa oportunidade seja dada, meu Pai, muitas vezes, pois eu ali estava, Senhor, e aqui eu estou, graças a Ti. Amém. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Atos, a partir do capítulo 9.
E esse tema que eu estava lendo a Bíblia e Deus me deu, como Jesus nos transforma, mas eu tenho outro, fica a critério da igreja. Jesus é poderoso e transformador de vida. Eu creio que Jesus, Ele ainda não parou de transformar a nossa vida, ainda Ele faz milagre, ainda Ele opera a nosso favor. Aqueles que estão no caminho do Senhor Jesus, Ele está ao lado, eu creio, de cada um de vós. E aqui no texto vai dizer sobre o discípulo Saulo, que Saulo era um judeu e ele um perseguidor do seu discípulo do Senhor. Ele o perseguia também a Jesus, ele perseguia a igreja. Ele é como as pessoas que hoje em dia não querem saber de igreja, não querem saber de vir para o culto, estão perdidos no mundo. Se a gente fala de igreja, não quer vir. Capítulo 9, A partir do 9. Não quer vir, não quer saber. E assim, Saulo, antes de ser o que ele foi para Jesus, antes de Jesus transformar a vida de Saulo, antes de mesmo de Jesus entrar em nossas vidas, antes mesmo de nós estarmos aqui por causa dele, Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E foi ao sumo sacerdote pedir cartas para Damasco, a fim de se encontrar naquela seita homens ou mulheres, podia ter autoridade de prender em Jerusalém, cada um, homens ou mulheres. E Saulo indo no caminho para Damasco, houve no caminho um repreendedor de luz tão forte, tão brilhante, que Saulo, ele caiu em terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ouvindo aquilo: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar os aguilhões. E a palavra recalcitrar significa confrontar, ou seja, é balear-se contra a palavra de Deus. E Saulo, ele estava contra Deus, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo aqueles que invocavam o nome dele. Oh, aleluia! E ele, tremendo em prantos, eu disse: Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor respondeu: vá até a cidade, e lá será dito o que fizeres convém. E Saulo, aleluia, no versículo 6, ele levanta, né? E os varões que estavam, ele não estava sozinho, os varões que estavam com ele também ouviu a voz, mas olhou, não viu ninguém. Só quem escutou e quem ouviu foi Paulo. Aí tem um mistério, porque só Paulo escutou e não só ele escutou o que Jesus falou para ele, e não os que estavam acompanhando ele, porque Jesus, ele não aparece para todos, só para quem é escolhido.
E eu creio que você que está aqui nesta noite é um escolhido de Jesus, é uma escolhida de Jesus. Oh, aleluia! E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos e não via ninguém, porque a luz era tão forte que o cegou naquele momento, naquela hora, e ele ficou sem ver por 3 dias, e também sem comer e sem beber. Como pode, né? Como é que ele vai comer, né? Sem ver, sem beber água. E guiando pela mão, os seus varões que estavam com ele levaram até Damasco. E entrando em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, que o Senhor em visão falou: Ananias. Aí Ananias respondeu: eis-me aqui. E o Senhor lhe disse: levanta-te e vá na rua direita até a casa de Judas e pergunte pelo chamado Saulo de Tarso. E indo, presta atenção, o que eu achei muito interessante é que a rua é chamada direita, né? E Jesus, quando pegou Pedro, ele pegou pela mão direita. E Jesus, agora que ele ressuscitou e foi para o céu, aonde que ele está? À direita de Deus. Por quê? Porque ele é único e verdadeiro. Por isso que ele fala: em verdade te digo, em verdade te digo. Porque ele é verdadeiro em nossas vidas. Ele nos transforma. Não é porque aqui eu quero falar do amor de Jesus também, a não ser porque antes, para quem não sabe, e vou afirmar, porque a minha história, ela não é assim uma das piores, porque eu nunca me fiz de vítima, eu nunca coloquei isso para mim. Mas antes, quando eu estava perdido pelo mundo, não era porque eu queria, e sim porque algo me fazia estar ali do outro lado. Aflições, humilhações, e Jesus vinha falando comigo no caminho, porque antes mesmo de eu estar aqui, Jesus falava, porque eu entrava em plantos, porque Jesus, minha vida é assim, porque as pessoas que é da família tentam nos destruir mais do que as de fora, porque é que eles humilham e desprezam, sendo que era para cuidar e para amar. Jesus falou comigo no tempo que eu queria até mesmo tirar minha própria vida. Eu não quero mais isso, Senhor. Foi quando eu passei pela porta dessa igreja, e eu, por passar sempre por igreja, eu respeito, eu não entro de qualquer jeito, eu respeito. E aqui, quando eu me passei, até a Marina, pastor, falou: entra, estava tendo alguma coisa, né? Aí eu peguei, entrei, não entrei, peguei, não quis entrar, e falei com ela e tudo que eu estava passando, e ela não deu ouvido. Aí eu: beleza, tá certo, então eu vou por minhas forças próprias para a igreja. E vim, e graças a Deus, Jesus transformou. Jesus vem fazendo coisas, não é materiais, igreja. O Jesus, ele pode te dar, mas o que ele dá para mim é algo inexplicável, algo que ele fez para mim, que se você perceber, ele já fez para ti. E você, por querer coisas materiais, às vezes, porque a gente também quer, né? Coisas, né? Por querer isso, você não percebe. E voltando à história aqui de Saulo, numa visão do Senhor Jesus, ele falou com Ananias. E aqui vai dizer
que quando Ananias foi até Saulo, mas Jesus antes ele viu Saulo orando, e Saulo orando, ele teve uma visão que um homem chamado Ananias ia entrar em sua casa, ia pôr a mão na cabeça dele e ele ia voltar a ver. Só que Ananias, antes de entrar na casa de Saulo, ele faz um questionamento ao Senhor. Ele fala: Senhor, vários males tem sobre este homem, sobre a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, aos servos, os discípulos de Jesus. E aqui ele tem um poder e autoridade de prender quem que invoque o teu nome. Sabe o que Jesus vai falar? Jesus vai dizer assim: vá, porque ele é um vaso escolhido para mim. E aí, quando o Ananias foi, aqui no texto vai dizer, no versículo 15, eu irei mostrar, Jesus vai dizer, eu irei mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus vai mostrar para Saulo o quanto ele deve padecer pelo nome de Jesus, o quanto ele deve amar a cada um, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que invocavam o nome de Jesus, aqueles. E aqui vai dizer também, Ananias foi e entrou na casa de Saulo, e ele põe as mãos e disse: irmão Saulo, quando o caminho, olha o caminho que ele fez, o Saulo, no caminho que ele encontrou Jesus, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos dele escamas, e levantou-se e foi batizado. Ou seja, que Saulo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi curado, Jesus o transformou, Jesus o converteu para o que? De perseguidor para ser perseguido. Olha aí como Jesus transformou a vida dele. E antes de o Espírito Santo habitar na vida dele agora ele fazer a vontade de Jesus, Jesus também fez outra coisa. Oh, aleluia! Transformou o seu nome de Saulo para Paulo. E assim Jesus os transformou, e ele tendo o seu nome mudado para Paulo, ele comeu, ficou confortado e esteve com os discípulos de Jesus. Olha aí como a vida dele mudou, andando com aqueles pessoal de Deus que antes ele o perseguia, né? E esteve andando para que na sinagoga pregava o Evangelho em Jerusalém. Só que os discípulos de Jesus, ainda em dúvida sobre ele, chegou também a questioná-lo, dizendo, olha aqui no versículo 21, não é este que invocava este nome, e para isso veio aqui para nos levar preso, e os principais sacerdotes. Os discípulos de Jesus pensaram que ele ia prendê-lo, só que não. Só que Saulo, ele, sendo agora Paulo, começa a pregar o Evangelho e começa a confundi-los e também se esforçar muito. E abrindo sua Bíblia aqui no versículo 24, que os judeus vendo aquilo, a transformação que Jesus fez na vida de Paulo agora, foi e queria matá-lo. Por exemplo, às vezes as pessoas que nos vimos no mundo hoje nos vê diferente
e às vezes quer confrontar, quer fazer algo contra a gente, porque querem que a gente seja igual a eles. Mas quando Jesus chega em nossa vida, não há como ficar igual. Quando o Espírito Santo chega em nossa vida, não tem como ficar como eles querem em nossa vida. Mas aqui eu te falo, Jesus, ele é transformador de vida. E assim ele fez com Paulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, que agora é Paulo. Como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida de Paulo. Mas tomando conhecimento, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou, de Jerusalém, mas todo temia, não crendo que ele fosse discípulo. Ainda não crendo, ainda duvidando que ele não seja discípulo do Senhor, que ele não esteja transformado ainda. Mas aqui eu te digo no versículo 14 que Paulo, ele vai pregando, vai sendo ousado na pregação dele, que ele vai até um templo, pregar na porta do templo. E antes de pregar no templo, no caminho ele faz um milagre. Olha aí, o milagre que ele faz está no versículo 8. E estava sentado em lista, certo, um varão leso dos pés, quer dizer, um paralítico que não andava, cujo desde o ventre da sua mãe, a qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo as pregações de Paulo, ouviu como Paulo pregava, como Paulo falava de Jesus agora. Então, no conhecimento, Paulo, fechando os olhos nele e vendo que ele tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: levanta-te, darei direito sobre os teus pés. E ali ele saltou e andou. Paulo fez um milagre que eu mesmo e você não imaginamos que a gente pode fazer. Mas quando Jesus nos dá os dons que a gente tem hoje, nos dá a sabedoria, nos dá o poder do Espírito Santo, nós praticamos. Se nós tivermos fé, nós curamos aqueles que precisam e necessitam. Estava cujo no templo Paulo em frente, e muitos faziam motim para ele, para querer apedrejá-lo, para querê-lo até mesmo espancá-lo, e conseguiram isso. No templo, Paulo pregando a palavra de Deus na porta da igreja. Paulo é apedrejado, Paulo é espancado, chegaram até a perceber que ele estava morto. Mas Paulo, ele estava fazendo o quê? Paulo, ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele foi arrastado para fora, apedrejado e espancado, chutado. Por quê? Porque ele estava fazendo a obra de Deus. E ele, fazendo a obra de Deus, aconteceu isso com ele, e assim, dessa maneira. Mas Deus não permitiu isto para ele. E muitos de hoje em dia, crentes, se acontecesse algo assim, pregando o evangelho na porta da igreja, apedrejado, espancado, e não queria, chegava para o pastor e falava: não, pastor, não está dando certo não quero pregar, não quero falar de Jesus mais não queria. Mas Paulo aqui, ele vai dar continuidade à obra. Paulo aqui, ele vai fazer mesmo assim a obra de Deus. Aleluia. Paulo, ele mesmo espancado, mesmo cortado,
mesmo ferido, mas ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Porque ele fala que em Filipos, na cidade de Filipenses, ele fala no versículo 20, então ele fala no versículo 29, de maneira que minhas visões, ele diz que ele não é perfeito e ele não chegou à perfeição ainda, mas ele tem um objetivo na vida dele, que glória a Deus, o versículo aqui não. Glória a Deus. Mas eu vou pular esse versículo, eu vou falar que às vezes não é fácil fazer a vontade de Deus, às vezes não é fácil estar no caminho do Senhor, porque às vezes aperta, às vezes o caminho é tão estreito, e às vezes a gente se pergunta: será que vale a pena? Será que vale a pena dar o nosso melhor? Será que vale a pena fazer a tua vontade? Será que vale a pena? Ele está dizendo hoje, Jesus vai dizer hoje que te mostrarei porque vale a pena. Glória a Deus. Por quê? Por que vale a pena? Porque Ele fala com a gente. Por que vale a pena? Porque Ele nos visita. E por que vale a pena? Porque quando a gente quer desanimar, Ele chega pra gente e diz: levanta-te. Levanta-te, ainda não é o fim. E Paulo aqui, ele prosseguiu. E antes de ele passar por tudo isso, igreja, por toda essa situação, Deus, ele dá uma recompensa para Paulo. Paulo, ele abre uma igreja para ele, a igreja Tessalônica, e a igreja que Deus abre para ele virou um sucesso. É assim que Jesus faz para a gente. Quando a gente passa pelo processo, quando a gente é machucado, mesmo assim a gente continua na obra. Quando a gente está no caminho do Senhor, nada é fácil. Quem diz que é só vitória? Não é só vitória, irmão. Mas Deus no final lhe dá uma recompensa. Acredito eu. E aqui, por ser a primeira vez, glória a Deus, me desculpe, ainda até aqui. Perdoa. Palavra abençoada, né, irmão, do Davi Andrade, né? Palavra rica. Vou entregar aqui a água do pregador. Água ungida do pregador. Palavra boa, né, irmãos? Irmãos, então, irmão, vamos orar pela família. Vamos orar pela família. Recolhe logo as cadeiras. Para aí, Samuel, 210. E aí, Lerrane? Vamos entrar em clamor, vamos orar pela família. Qual é a família que está precisando de oração? Ai, que Deus me dê força, cara, que eu tô. Vai dar, pastor, vai capacitar. Vai. Deus é Deus. Certeza, viu, José? Boa, foi 210, tá?
Chegar em casa eu vou analisar a pregação do Davi. Foi. Para quem está começado. Foi melhor que a minha naquele tempo. É, certeza. Hino da harpa 210. Hino da harpa 210. Pode ganhar uma, né? Vou louvar? 210. Se prepara, viu, Yara? Logo tá para pregar também. Pensando que eu estou observando, não. Pregar você, a missionária. Vou ter até minha mãe para pregar, mano. Nem que seja prego na parede, mas ela prega. Botaram, não? Vamos louvar. Vamos lá? Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o ouvir. Ô tecladista do bom, do teu nome eterno, que tu fala de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome, que tu falas aqui de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor. Só o tecladista. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Glória. Tá bom, tecladista, tá bom. Amém? Deixa eu fazer aqui uma oração. Irmãos, deixa eu fazer aqui. Quem tá com problema na família? Sério mesmo? Posso fazer a oração daquelas braba? Posso? Os que estão precisando de oração, irmão, vem aqui pra frente. Vamos entrar aqui na guerra. Eu vou fazer a oração de. Eu vou fazer, ó, presta atenção. Eu vou fazer a oração pra fazer limpeza, viu, irmão? Que tiver de encosto lá, de demônio, dentro da tua casa, entendeu? O Senhor vai colocar por terra. Amém? Só os irmãos que... Olha aqui pra mim, irmão, por favor. Não se preocupe com a chuva, não. Só os que vão receber a oração, vou para focar aqui. A Yara vai ficar na oração. Yara, pois... José, pois... Deixa só a Yara. Fica aqui no... fica no auxílio, José. Viu? Quem mais que vai receber a oração? Eu vou fazer a oração de libertação, irmãos. Os que vão, que eu quero saber. Vai receber, João? Posso fazer a limpeza, João? O que tiver de encosto, João, pode
mandar lá pro Pirambu. Ixi. Então, irmão, vou orar pela vida do João. Davi. Acabou de pregar, Davi. Ô, Davi abençoado. Fica na intercessão, Davi. Deus já falou contigo, Davi. Viu? Irmã Miriam, fica aqui na frente para me orar pela senhora. Yara, fica do lado dela. Jade, não atrapalha a tua mãe, que eu vou fazer a oração. Viu? Eu faço através dela, de tu através pela Jade. Viu? Porque senão a Jade vai cortar. Tá bom? Afasta ela um pouquinho, José, da mãe dela, para não cortar. Viu? Eu vou bater lá no Canidé, só no espelho. Viu? Vai querer, profeta, receber a oração? De verdade, tem mais alguém? Vou orar, irmão. Ou se o Senhor me revelar alguma coisa, eu repasso. Vamos ficar aqui na retaguarda, eu, o Josué e o Samuel. E o Samuel, unge a tua irmã, Samuel. Unge Josué, tua irmã também, Josué. Os que vão receber a oração, irmão, fica com os olhos fechados, por gentileza. Não abra os olhos, os que vão. Eu vejo que você está com os olhos fechados, não vou orar, irmãos. Fecha os olhos, por gentileza. Fecha os olhos. Oh, decantará lavaie, ranalavashi, decanta lavachai. Irimi canterei, ranalavashi, decanta lavachai. Senhor, coloca, Pai, 2 anjos serafim aqui, Pai, nesse altar. Coloca também, Senhor, 2 anjos serafim ali, Pai, na porta desta igreja. Que o teu anjo Miguel, Senhor, possa tomar direção, Pai, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Oh, decanterei, ranalavashi, decanta lavachai. Erei me canta lavashi, decanta lavachai. Iri me canterei, ranalavashi. Canterei me decanta lavachai. Aqui me ikite ie analavachai. Canterei ranalajajai. E kamanai me decanta lavashi decanta. Arabacatai analavachai. Samuel, vai ali na Maria de Jesus, Samuel. Coloca a mão lá. Entra em guerra lá. Leva a tua oração lá na residência dela. Oh, Kanamanai, Hanalavashi, decanta lavachai. Arabai de Hanalavashi, decanta lavachai. Erei me canta lavashi, decanta lavachai. Are kamana kide anaki mi e analavachai. Josué, coloca tua mão aí na cabeça do profeta. Abençoa aí. Are amikante analavachai. Ere que tem todo medo que o profeta passa, toda perseguição do diabo contra a vida dele, vai colocando por terra. Toda perseguição espiritual, eu repreendo no nome de Jesus. 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 Espírito Santo, coloca fogo aqui nas minhas mãos. Coloca fogo aqui nas minhas mãos. Espírito Santo, eu elevo aqui a minha oração. Lá na cidade de Canidé, toda retaliação, toda obra do mal contra esta vida, vai colocando por terra, vai colocando por terra. E decantarai me canta lavachai, e quetei me decanta lavachi, aqui me erra na lavachai. Canterei me decanta lavachai. E kamana que de anala me canta lavachi.
Cantai de anakimi e analavashai. Canterei me analavashai. Erei me canta lavashai. Toda perseguição, todo espírito de enfermidade que está lá dentro daquela casa, toda ordem espiritual, toda retaliação do diabo contra esta vida, em o nome de Jesus. Demônio, pega as tuas doenças, pega as tuas enfermidades, que tu está alojando lá dentro daquela casa. Eu te repreendo toda obra de bruxaria, dentro daquela casa, toda horta do mal, Eremecante analavashai, Ekante e analavashai, Ere ikimi e analavashai. Vai lá, Miguel. Eremecante e analavashai, Ikante analavashai, Erekete e mikanta lavashai, Eremecanta lavashai, Eremecanta lavashai. Vai amarrando, Miguel, esse demônio que está causando enfermidade, Eremecanta ele analavashai. Isso, Eremecanta ele vai amarrando, Miguel, de um por um. Eremecanta ele analavashai. Vai trazendo os cabeças. Eremecanta ele analavashai. Ecantere analavashai. Eremecanta ele analavashai. Aqui me decanta, lavashai. Aumenta o fogo aqui, Espírito Santo, na minha mão. Isso, queima esse demônio. Isso, seja queimado, demônio. Isso, do chefe. Isso, chefe, seja queimado. Em o nome de Jesus. Há demônio sujo, meu irmão. Da cantereja na lavachai. Coloca tuas garras para fora, Satanás. Coloca tuas garras para fora. Tu é o chefe. Dá espaço aí pro chefe. Olha aí para você ver o que é que o demônio faz. Ó. Tu é o chefe da avalanche. Toda obra de bruxaria, desfaz a bruxaria, Satanás. Desfaz a bruxaria. Isso, desfaz a bruxaria. Desfaz. Miguel, pega esse demônio. E eu peço que os anjos serafim que estão aqui comigo se aproximem desse demônio. Eu quero que ele dê um grito de derrota. Quero que ele seja queimado. Seja queimado, demônio. Seja queimado. Olha aí o que o demônio está fazendo, ó. Observa aí, ó. Ó, seja queimado, demônio. Seja queimado, demônio. Seja queimado. Seja queimado. Seja queimado. Todos os espíritos que estão envolvidos para querer destruir a vida dela, todos que estão envolvidos, amarra de um por um, Miguel. Amarra de um por um. Amarra de um por um. Segura aí, José. Amarra de um por um. Amarra de um por um. Todos que estão envolvidos, amarra de um por um.
lança todos eles, no nome de Jesus, sejam lançados no abismo do inferno. Sejam lançados no abismo do inferno. Isso. Eu peço que o anjo serafim coloque a sua mão aqui. Faça uma purificação de fogo, assim como o profeta Isaías foi purificado. Vai purificando. Vai purificando. E depois levante elas. Aqui me decantará baixi decantará lavachai. E decanterei erra na lavachai. Pode deixar aí, irmãos. Aneca manai erra na lavachai. Canterei erra na lavachi decanta lavachai. Irimi canterei erra na lavachai. Canterei mirra na lavachai. Aqui dei erra na lavachai. Tem umas pessoas aqui, irmão, que o Senhor está me incomodando para orar. E eu tenho que orar, irmãos. Eu tenho que orar. O Senhor está me mostrando aqui algumas coisas. O Senhor está me mostrando. Desce do altar, Senhor. Vai mais para trás, Senhor. O Senhor está me mostrando aqui dois demônios. Dois demônios. Que está querendo atrapalhar duas áreas da sua vida. Um, na sua área conjugal, e o outro, a sua vida financeira. Eu pedi o Josué, o Samuel para orar pela Maria de Jesus. Vou falar logo aqui, irmãos. O Senhor estava me mostrando. Eu via um demônio, como se quisesse deixar a Maria de Jesus desequilibrada devido às lutas. Esse demônio, ele é tipo um demônio que quando ele vê a pessoa nos aperrega, ele fica achando graça. Entendeu? Você já viu que você está na luta, você vê uma pessoa que fica achando graça? Por isso que eu pedi o Samuel para repreender. Levante aí, ó. Por isso que eu pedi o Samuel para orar. E o Senhor colocou por terra. Mas eu queria fazer aqui uma oração. Fecha teus olhos para me orar por ti. Isso, fecha os olhos. Senhor, eu coloco as minhas mãos, Senhor, desta pessoa que o Senhor está me mostrando. Pai, Tu sabes, Senhor, a luta que ele tem passado. Senhor, eu peço que o Teu anjo Miguel, Senhor, entra, Senhor, na vida conjugal, Senhor, desta pessoa, e vá de encontro da sua varoa, aonde ela está. Toda cilada do diabo contra a vida dela, vai colocando por terra. Vai colocando por terra, e eu repreendo. Eu repreendo toda cilada do diabo contra a vida dela. Eu te repreendo. Vai lá na residência, lá onde ela está no trabalho. Decanterei mi canta lavachai. E catai mi decanta lavachai. Ereme cantele cana lavachi.
Eketei Hanalavashai. Cantai-me de canta lavashai. Ereketei Hanalavashai. E maquitei de analakimi de canta lavashai. Akide analavashai. Desfaz, Miguel, toda obra do diabo na vida da esposa dele. Toda a astúcia do diabo na vida daquela mulher vai colocando por terra. Decantarai-me, decanta. A lei me canta lavashai. E carabaqui decanta lavashi. Cantai-me-ei decanta lavashi. Irimiei decanta lavashai. Vai limpando, Miguel. Vai colocando por terra todo o projeto do diabo na vida conjugal, vai desfazendo. Erei me cantarai me ei decanta. Lança esse demônio no abismo do inferno. A que me decanta lá e me decanta. Derei me canta lavashi. Kitai ei decanta lavashai. Erei me canta lavashai. Repreende também esse outro demônio que tem atrapalhado as finanças. Vai desfazendo. Demônio que tem fechado os caminhos. Demônio que tem fechado as portas. Vai colocando por terra. Vai colocando por terra. De Kamanai, de canta lavashai. Irei Kamanai, de canta lavashai. Senhor, coloca um anjo serafim aqui, Pai, no diácono Samuel. E quando a esposa estiver limpa, quando esses dois demônios tiverem saído dos caminhos, levanta o servo do Senhor com a bênção nas mãos. Canta lá e Hanalavashi de canta lavashai. Eremie Hanalavashi. Cantarai Hanalavashi de canta lavashi. Canterei-me Hanalavashi. Kitai ei de canta lavashai. Mei de canta lavashi. Canterei de canta lavashi de canta lavashai. Are Hanalavashi de canta lavashai. E Kamanai-me de canta lavashai. Canterei de canta lavashai. Akimi Hanalavashai. Tem mais uma pessoa aqui que o Senhor está pedindo para me orar. E eu tenho que orar. Queria pedir ao Samuel. Samuel, coloca a tua mão ali na cabeça da Maria da Dizenda, por favor. De Kamanai miei de vashi. Cantalai miei de canta lavashi. Iketei ei de canta lavashai. Arabai de mi de canta lavashi de canta lavashai. Canterei miei de vashi de canta lavashi. Canta cantarai hanalavashi de canta lavashai. Aire me cantarami anakitei hanalavashai. Cantei de hanai mi canta lavashai. Ei de cantelei hanalavashi de canta lavashai. Cantai mi de vashi. Akitei de canta lavashai. Arema kitei hanalavashi de canta.
Terei me cantará lavashi de canta. Termina de orar, Samuel. Cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, pega a tua mão, erga assim para cima. O Senhor quer abençoar a tua vida. Ai Hanavashi, que tem me Hanalavai devashi. Cantaramai me Hanalavashi. Cantei devashi de canta lavachá. Que tem Hanaimi. Akitei Hanalavashai. Eramai mi canta lavashi. Canterei devashai. Icatei de mi canta lavashi. Canterei mi de canta lavachá. Equetei mi hanalavashai. Canterei mi de canta lavashi. Aqui e anaki me decanta. E anakitei e analavashai. Irimi e analavashi. Canterei me devashi decanta. Erequeterei me e analavashi. Irimi canterei e analavashai. Aquitei devashi decanta. Irimi canterei me decanta. E eneme canta lavashai. Aribi canterei mi decanta. Ale catai mi. Ereme canterei mi devashi. Aqui tem devashai. Que tem me decanta. Ale me canta. Ereme cante levashi. Ai devashi decanta. Areme cante lemai devashi. Aqui tem de levashai. Areme canterei vashi. Iricanterei e hanalavashai. Enei de me canta lavashi. Iri me canterei mai devashá. Aqui tem devashá. E me canterei e hanalavashi. Ede e anaki me e analavashá. Canterei me e hanalavashi. Iri me canta lavachá de cantaravaiê. E anaki me de canta lavachá. Cantai me ei de canta lavashi. Cantai me de vashi de canta lavachá. E anaki me e analavachá. Cante anai me de cantaravachá. E me cantere analavashi. Cantai me devashi de canta. E canterei me devashai. Iri me cantere vashi de canta. Ere me cantere vashi de canta. E cantere analavashi. Iri cantere me analavashai. E cantei devashi. Canterei me analavashi. E cantele mai devashi. Canterei e analavashai. Irei de cantere analavashai. Canterei me de canta. Irimi canta lavashai. E cantei devashi. Canterei me devashai. Anei de cantele mai devashi. Iri cantere mai de canta lavashai. E de canta lamakite. Ere me cantere analavashi. Iri canterei e analavashai. Anai de canterei mi de canta. Ere me canterei e analavashi. Ai de canta labashai. Ere me canterei e analavashi. Aqui tem devashá. Enei me cantere bashá. Iricai e analavashi. I kamanai de canta. Anai devashi. Edei que tem me devashi. O kamanai e analavashi de cantaravashá. E anaki me de cantere analavashá. Canta cantarai me analavashi.
E anai-me canta lavashi, canterei-me analavashi de canta, ai analavashi de cantará, canterei analavashi, irime analavashá. Abre a tua boca para adorar. E me canterei-me de canta lavachá. Ai de canta lavashi, de canta lavachá. Erei me canta lavashi, iri canterei e cana lavachá. Canterei-me de canta lavashi, cante anai-me de canta lavachá. Canta, cantarai-me de cantarabachá. Ei-me de cantaravashi, de cantará. E anaki-me de canta lavachá. Adai-me canta lavashi. Canta, canta, lai-me de canta lavachá. E de canta lá-me de cantaravachá. E me canta lavashi, e decantarei, decanta lavachai, e cai devashi, decanta, ane hanalai me decanta, erebecanta, erebashi decanta, aqui tem devachai, irimi canta, erebakitei, elei que tem devachai. Arei me canta lavachai, e decanterei me canta, adei levachai, e me canterei me canta lavachai, e decanterei e cana lavachi, ai de me canta lavachai, erei me canterei e cana lavachai, ere me canterei analavachai. A presença dele estar aqui, a presença dele estar aqui nesta noite, a presença dele estar aqui, a presença dele estar aqui. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Ele está renovando gente aqui nesta noite. Receba um renovo de línguas estranhas agora. Receba um renovo de línguas estranhas agora. O demônio saiu de dentro da tua casa. Erebecante erecanalabachai, erei me cante levachai, erei decanta labachi decanta. Aí de manai de baixar. Canta, canta, lamaie, analavashi. Ei, devashi, de canta, lavachá. Me canta, laie, de canta, lavashi, de cantará. Oh, hanalabashi, de canta, lavachai. Ele me canta, ele lavachai. O Senhor está renovando vasos aqui nesta noite. O Senhor está renovando vasos aqui nesta noite. Vai renovando Espírito Santo. Vai renovando Espírito Santo. Vai distribuindo teus dons, Espírito Santo. Vai distribuindo os teus dons, Espírito Santo. Vai distribuindo os teus dons, Espírito Santo, nesta noite. Cadê os adoradores desta noite? Cadê os adoradores desta noite? Adecantere analavachai. Receba, 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 receba o renovo do Espírito Santo.
receba o renovo do Espírito Santo, receba a cura da dor de cabeça, receba a cura da dor de cabeça, receba a cura, receba esta enfermidade que está alojada, ela vai desaparecer agora e no nome de Jesus. Desaparece caroço, desaparece doença, demônio maligno, desaparece, sai da vida da minha irmã, em o nome de Jesus, sai esse espírito maligno que estava causando enfermidade, bate em retirada de dentro desta casa agora, em o nome de Jesus, eu decreto o teu milagre, eu decreto a tua bênção, eu decreto a tua bênção nesta noite. Quero te agradecer, Pai, pela tua presença nesta noite. Nos dá, Senhor, uma semana de paz. Nos dá, Senhor, 7 dias de bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre. No nome de Jesus. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem confundido. Não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: cumprimente seu irmão, abrace seu irmão, que Deus nos abençoe. E liga aí, José, a câmera.